é que T a menos 1 de B, portanto, a conclusão é a seguinte, é que T a menos 1 de B, a imagem inversa de B de W, é o núcleo de T mais o x0, onde o x0 é um elemento fixo daqui. Entendeu? Entendeu? Isso quer dizer que no espaço vetorial V, que é o domínio, o T a menos 1 de B e o núcleo são paralelos. Um é uma translação de outro por x0. Então, se você vê isso aqui como um espaço vetorial, está aqui o V, está aqui a origem, está aqui a origem, está aqui o espaço vetorial V, você tem o núcleo de T, vamos representar o núcleo de T como sendo esse plano aqui, o núcleo de T, e você tem o T a menos 1 de B. O T a menos 1 de B ele não pode ser um negócio que intersecta isso aqui, a não ser que o B seja 0, e aí dá o próprio núcleo. O núcleo de T, quer dizer, se você pegar um x0 aqui, um vetor x0, esse x0 pertencente à imagem inversa de B, o T a menos 1 de B vai ser esse espaço aqui, ó. Esse vai ser o T a menos 1 de B. Porque vai ser uma translação do núcleo de T por um elemento seu. E aí vai ser por qualquer elemento. Se você pegar um outro x1 aqui, também vai ser. Entendeu? Então, isso aí é um caso, é uma situação particular de uma situação geral da álgebra linear. Equação diferencial linear. Porque quando você pega isso aqui, né? Isso aqui, mesmo que P e Q não sejam constantes, essa parte aqui dá uma transformação linear do espaço das funções duas vezes diferenciáveis no espaço das funções definidas em R, que tem domínio R, só função. E aí o núcleo é a solução da equação diferencial linear homogênea associada. E o T a menos 1 de B, isso aqui é o B, ó. Isso aqui é o B. É a função lá no espaço das funções definidas em R. E quem é a solução dessa equação? É o T a menos 1 de B. Tá? Que é esse espaço aqui. E aí você tem o T a menos 1 de B é uma translação do núcleo por um elemento e, portanto, por qualquer elemento de T a menos 1 de B. Isso funciona com x0, mas funciona com qualquer outro. Essa é a situação que é isso que está acontecendo. Essa é a aplicação da álgebra linear. B em W, o tipo da T a menos 1 de W, ó. T a menos 1 de B é o conjunto formado por cada x em V, tá o que tem de x em B. Aí se dois vetores pertencem aqui, a diferença está no núcleo, e por outro lado, se x0 está em menos 1 de B, e x está no núcleo, x0 mais x está onde? Está em T a menos 1 de B. Aí morreu, aí quando você faz essa observação aqui, você tem essa igualdade. E aí acabou. É isso aí. É a álgebra linear agindo aí. Tá? Agora, a situação que eu vou trabalhar com vocês agora, de equação diferencial. Lembra muito o caso que você passou do problema do valor inicial. Lembra muito isso? Uhum. Da translação da função dependendo do valor inicial. Não, mas ali é uma outra coisa. Ali é o teorema de existência e unicidade. Eu acho que você está se referindo ao teorema de existência e unicidade. Aí uma outra situação, tá?
Porque o teorema de existência e unicidade, ele se aplica à equação diferencial de ordem 2 qualquer. Em particular, as equações diferenciais de ordem 2 lineares. Certo? Bem, não se assuste. Se você falando da matemática, do bacharelado, ou quiser estudar a equação diferencial, o enunciado do teorema de existência e unicidade é sempre que a equação diferencial de ordem 1. E a sua versão para a equação diferencial de ordem 2 é uma consequência do seu enunciado para a equação diferencial de ordem 1. Por quê? Porque toda equação diferencial de ordem n, ela pode ser reduzida a uma equação vetorial de ordem 1. Toda equação diferencial de ordem n, ela pode ser reduzida a uma equação diferencial, mas é uma equação diferencial vetorial de ordem 1. Então, se você dá o enunciado, se você demonstra o teorema de existência e unicidade para a equação diferencial vetorial de ordem 1, você tem o teorema de existência e unicidade para a equação diferencial de qualquer ordem. Tá? Então, você vai ver a demonstração sempre para a ordem 1 no formato vetorial. Ok? Então, veja aqui, ó, considere essa equação. Agora eu estou mudando esse termo. E aí há dois casos a considerar, e eu não vou desenvolver a teoria aqui, embora a teoria esteja toda feita nas minhas notas. Tá tudo lá, é um pouco extenso, tá? A justificativa do porquê que os dois procedimentos aqui funcionam. Isso, em essência, os dois casos. Por que os dois casos aqui funcionam? Então, você tem dois casos a considerar. Então, lembrando que isso aqui, tá? Que isso aqui, a função desse tipo é elevada a alfa x, seno de beta x, é solução da homogênea, não é? Quando alfa mais i beta é o número complexo, solução da equação característica. Né? Você monta a equação característica, se você montar a equação característica, o 2 mais PU mais Q igual a 0, equação característica da equação homogênea associada a essa equação não homogênea. Se o alfa mais i beta, é raiz desta equação, esta função é solução da equação homogênea. De fato, eu tenho duas soluções fundamentais. É elevado a alfa x seno de beta x, é elevado a alfa x cosseno de beta x. Então, quando o alfa mais i beta, você olha para cá, para essa equação, e você divide em dois casos. Caso 1 é o seguinte, é o número alfa mais i beta, esse número complexo, alfa mais i beta, não é raiz complexa, da equação característica não é raiz complexa, vou botar de quem? De U2 mais PU mais Q igual a 0. Quem é essa equação? É a equação característica da equação diferencial linear homogênea. Então, nesse caso aqui, você vai buscar e vai ter sucesso em encontrar uma solução da seguinte forma. Neste caso, busque uma solução φP da equação diferencial linear não homogênea da seguinte forma. φP de x igual a A vezes E elevado a alfa x cosseno de beta x mais B
E elevado a alfa x, seno de beta x, qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais. Então, você vai buscar uma solução desta forma. Como? Admite que a solução, tá? Joga na equação e vai encontrar A e B de modo que isto seja solução. Ou seja, você vai achar um sistema linear envolvendo A e B, 2 por 2, tá? De modo que AB é a solução desse sistema, se somente se isso aqui é a solução da equação diferencial linear homogênea. Busque que vai dar certo. Vamos fazer exercício. Por isso é que eu não vou demonstrar isso. Vou demonstrar, vou usar muito tempo da aula com teoria e você não vai resolver a equação. O objetivo principal é resolver a equação. Então a técnica é essa, eu estou dando o procedimento. A justificativa do porquê que isso funciona está nas notas. Eu faço todas as contas lá. E o caso 2? O caso 2 possível, só tem 2 casos. É alfa mais e beta é raiz complexa, tá? Alfa mais e beta é raiz complexa da equação característica, o 2, mais PU mais Q igual a 0. Então, não vá atrás desse caso, não busque uma solução desse tipo da equação não homogênea. Por quê? Porque uma função desse tipo é solução da homogênea. Portanto, não será a solução da não homogênea. É óbvio. Já foi demonstrado. Se alfa mais e beta é raiz da equação característica, da equação homogênea, isso aqui, variando A e B em R, isso aqui dá exatamente a solução geral da equação diferencial homogênea. Então não adianta até tentar isso aqui. Mas aí, neste caso, o que é que eu busco? Neste caso, tá? Busque, vá atrás, né? Busque uma solução particular, né? Uma solução φP da equação diferencial linear não homogênea, dada por φP de x igual ao seguinte, multiplica isso aqui por x. A x elevado a alfa x cosseno de beta x mais a x elevado a alfa x seno de beta x. Hã? Desculpe. Romildo, por que não buscar só isso aqui, só com A? Que provavelmente não vai funcionar. A solução vai ser uma combinação linear. Pode ser que o B seja 0, tá? Mas pode ser que não. Tá? Pode ser que o A seja 0, né? Mas pode ser que não. Pode ser que o B seja 0, pode ser que não. Porque pode ser que os dois sejam diferentes de 0 para dar a solução. A e B seja diferente de 0. Então, a técnica é o seguinte. Onde A e B são números reais. Então, qual é a técnica para proceder aqui? Qual é? Vá atrás de uma solução desse tipo, quando alfa mais e beta não é raiz complexa da equação característica, e vá atrás de uma solução desse tipo, quando alfa mais e beta é raiz da complexa da equação característica. Vejamos um exemplo.
Vejamos um exemplo aqui. Vou buscar um exemplo aqui para vocês. No livro ou nas notas, tá? Ó, observem que o e-mail que eu estou mandando para vocês, ao final tem a sua sugestão de exercícios, tá? No livro texto. Tem várias equações lá para vocês resolverem. Vou ver aqui. Aqui eu estou passando toda a teoria, tem toda a teoria aqui. Ó, resolva essa equação. Resolva a equação diferencial linear, e é uma equação diferencial linear não homogênea. F2' de x mais 2 F' de x mais f de x igual ao, ó, seno de x. Seno de x. Tá? Seno de x. F2' de x mais 2 F' de x mais f de x igual ao seno de x. Primeiro passo é enquadrar essa equação nesse tipo aqui. É desse tipo? É. O P é 2, o Q é 1. Quem é o alfa e o beta? Alfa é quanto? 0. Porque isso aqui é elevado a 0x, que dá 1, né? Vezes o seno de 1 vezes x. Então, o beta é 1. Aí eu... Entendeu? Entendeu? Aí está no caso 1 ou no caso 2. Qual é o número complexo? O número complexo é o i. O i é a raiz complexa dessa equação? Ah, é raiz complexa? Não. Dessa equação não, desculpe. Da equação característica. Ó. Qual é a equação característica? Qual é? U ao quadrado mais o quê? Mais 2u mais 1 igual a 0. Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu quero resolver essa equação. Então, como eu pedi para resolver a equação, vamos com calma. Depois eu vou atacar a não homogênea. Vamos resolver primeiro a homogênea. Tá? Se você olhar essa equação aqui, homogênea, então vamos para solução. Solução. Tá? Primeiro, você observa o seguinte. A equação característica. A equação característica. Equação característica o quê? U2 mais 2u mais 1 igual a 0. De quem? Da equação diferencial linear homogênea. Que equação? A equação f2' de x mais 2 f' de x mais f de x igual a 0. Tá? A equação característica, o 2 mais 2u mais 1 igual a 0, dessa equação linear homogênea, ela possui só uma raiz real, não é? Quem é o delta aqui, ó? Isso aqui é a equação, isso aqui é u mais 1 ao quadrado igual a 0. U igual a menos 1. Possui apenas uma raiz real. Possui somente uma raiz real. Tá? Assim, quem é essa raiz real? Quem é? Menos 1. 2 pontos. Quem é essa raiz real? Quem é? Menos 1. Então, já resolveu o problema para frente, tá? Porque o i, o menos